Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais aqui da casa. Boa noite, André. Para a gente poder iniciar aqui então este momento de perguntas e respostas, lembrando aí, quem tiver alguma dúvida, alguma questão que gostaria de ser esclarecida, de perguntar, aproveitar este momento aqui. Uma pergunta que nos foi encaminhada: se guardarmos mágoa no nosso coração, o que isso poderá causar para o nosso corpo, né? Quando nós guardamos mágoas, o que pode isso causar em nosso corpo, né? Poderíamos dizer muitas coisas, né, André? Muitas questões podem acontecer no sentido de que, primeiro, a gente precisa entender o que vem a ser a mágoa, o que vem a ser esse sentimento e o que esse sentimento realmente pode assim nos causar. Primeiro, a mágoa, podemos colocar, é uma manifestação, vamos dizer assim, entre para a gente compreender, algo ruim, né? E aí Jesus nos dá um exemplo, ou um, uma compreensão profunda para a gente entender assim: faça ao outro o que se quer a si mesmo. A pessoa que traz raiva, que traz mágoa, que traz ódio no coração, ela não está levando isso para o outro. É ela que está sofrendo com isso. Às vezes a outra pessoa causou, entre aspas, nela isso, porque na verdade a gente tem a mania de dizer que o outro nos causa ira, nos causa mágoa, nos causa raiva. Mas o outro não tem poder sobre nós. Isso acontece ainda conosco devido às nossas ainda imperfeições, devido ainda nós não termos trabalhado esse sentimento ou na verdade ter desenvolvido a virtude que vai fazer com que esta manifestação de mágoa ela não aconteça em nós. Então isso manifesta em nós ainda devido ainda estarmos, conforme lá no livro dos Espíritos, pergunta 911 vai dizer, é como se nós gostássemos disso ainda, né, André? É como se nós tivéssemos prazer nisso ainda. E aí na doutrina, Jesus dizendo isso para nós, faça o outro que se quer a si mesmo, nós vamos compreender como a proposta sensacional, podemos dizer assim, de Francisco de Assis, para que a gente possa levar amor onde está ódio, né? Levar amor onde está a mágoa, onde está acontecendo esses equívocos em nós ainda, né? Então, quem não se perdoa carrega, assim como se diz Jesus, o fardo pesado, né? Esse mal-estar não é o outro que te causa, é porque você ainda vivencia isso. Ele apenas é o gatilho, vamos dizer assim, para que isso possa manifestar em você. E essa mágoa, essa raiva, esse ressentimento, de fato, é só a pessoa começar a refletir assim: quando você está com esse sentimento, o que isso causa em você? Que tipo de repulsa isso causa em você, né? Que tipo de situação isso te acomete? Com certeza pode ser, vamos dizer assim, um ataque cardíaco, né? Algo assim, um disparo do coração, um sentimento assim muito que te deixa assim meio ansioso, meio inquieto, vamos dizer assim. Então, algo nesse sentido, a manifestação no corpo físico, primeiro, ela ocorre no corpo espiritual, né? Primeiro ela manifesta no campo mental nosso e depois isso repassa para o corpo físico, né? Em forma de doenças. Porque a mágoa é uma doença que vai manifestar no corpo físico se a gente continuar persistindo nisso, né? Então, nesse contexto, nós precisamos realmente entender a busca do perdão, conforme Jesus coloca, para que nós possamos, assim, esse perdão, esse auto-perdoar, nos libertarmos desse fardo pesado que muitas das vezes nós estamos assim carregando. Seria o que Jesus também nos coloca sobre a proposta que ele nos traz na parábola do servo infiel ou do administrador infiel, onde ele fala dos atormentadores. Quem são esses atormentadores?
são justamente esses sentimentos que nós ainda trazemos que precisam ser levado luz nele, ou seja, entendimento, para que a gente não venha a sofrer com isso. Porque isso, na verdade, vai trazer esse mal-estar, vai trazer esse sentimento ainda ruim para todos nós, né? Caso não queiramos nos dar o trabalho de buscar entender tudo isso, buscando a autorrenovação pelo perdão, né, buscando um equilíbrio, nós seremos tomados, conforme Jesus coloca, por esses atormentadores, que são a mágoa, o ódio, o ressentimento. Quando julgamos, condenamos e queremos punir os outros, por qualquer razão que seja, por ações que possam ter cometido conosco, ou simplesmente pelo remorso, pela culpa que nós trazemos, quando somos nós que erramos, né? Quando somos nós que auto-julgamos, quando somos nós mesmos que auto-condenamos ou auto-punimos. Então, esses atormentadores, conforme Jesus coloca, nos ferem incessantemente, representando assim um grande ato de desamor de nós mesmos. A gente costuma dizer que a mágoa é um veneno que você toma achando que está usando no outro, mas não, é em você mesmo. É algo que vai te maculando aos poucos, né? Quem sente isso não tem paz, não tem harmonia, não tem felicidade, não tem prazer, né? Hoje o André vai falar aqui sobre a questão da depressão. A pessoa às vezes está nesse processo porque carrega consigo esses sentimentos negativos e a gente precisa se libertar deles, buscando assim o que Jesus coloca como o alto amor a nós mesmos. André? Boa noite, Eurípides. Boa noite a todos. Verdade, na hora que você estava falando aí, eu ainda estava lembrando justamente dessa máxima, né? O ódio, né? Na verdade, a mágoa, quando ela não entendida e não trabalhada dentro da gente, ele desperta o sentimento do ódio. E o ódio é justamente isso, um veneno que a gente toma, né? E que a gente toma na esperança que o outro morra, porque a mágoa só prejudica a gente. E é um erro, porque Jesus vem colocar a necessidade do perdão, mas o perdão, a gente não entende exatamente o que seja o perdão. A gente pensa que quando eu perdoo alguém que me fez alguma coisa, uma afronta, falou mal de mim, ou mesmo me fez o mal, a gente imagina que perdoá-lo é inocentá-lo do mal que ele fez. E não é. Perdoar, porque Jesus, né, recomenda o perdão para que a gente se liberte, nos liberte desse sentimento ruim, porque não tem nada pior do que você carregar um sentimento ruim, qual esse da mágoa e do ódio. Então, a recomendação e a doutrina espírita esclarece justamente isso, a cada um segundo as suas obras. Aquele que fez o mal, um dia ele vai ter que se haver com a lei. Eu não preciso me tornar um cobrador da lei, porque senão eu não vou estar sendo melhor. Então, o perdão é o remédio para que a gente não sintetize o mal no espírito, que vai estar no perispírito e mais tarde vai desaguar como uma doença qualquer no corpo. Olha, uma pergunta super interessante aqui, ó. Uma das leis do espiritismo é a lei de progresso. Perfeito. Contudo, sobre vários aspectos, me parece que a sociedade está regredindo, inclusive moralmente. Como compatibilizar? Seria um passo atrás para darmos mais passos à frente? Bom, realmente, se nós lançarmos um olhar muito rapidamente para tudo que nós estamos vivendo atualmente na sociedade, parece que a sociedade deu um passo atrás, inclusive moralmente. Mas isso, muitas vezes, é pela nossa falta de percepção ou de uma análise mais acurada
do que realmente está acontecendo com a sociedade, do que está acontecendo conosco nesse momento, e a doutrina espírita fala muito claramente desse momento transicional que a humanidade está passando. Então, se a gente lança um olhar sobre o que está acontecendo na sociedade de um ponto de vista televisivo, às vezes, nós vamos achar que o mundo está pior. Mas será que realmente o mundo está pior? Ou estão tentando nos convencer que o mundo está pior? Porque estatisticamente, eu vou falar de uma estatística da Polícia Militar, por exemplo. Nos últimos 4 anos, isso é um estudo da Polícia Militar de Minas Gerais, nos últimos 4 anos, o índice de crimes violentos caiu mais de 30% em Minas Gerais. Mas como assim? Se eu ligo o meu jornal, nos jornais, principalmente esses jornais sensacionalistas, só passa coisa ruim. Depende de onde nós estamos focando. Por que que hoje você é preso se você maltratar um cachorro na rua? Há 30 anos atrás você fazia isso, não acontecia nada. Então eu pergunto, o mundo melhorou ou piorou? Nós temos uma falsa impressão de acharmos que as coisas estão pior porque as luzes no mundo estão se acendendo. As pessoas boas estão saindo e observando o que há de mal. Se nós, na penumbra, um pouquinho antes de acender as luzes desse salão aqui, se o salão tivesse sujo, mal arrumado, nós não perceberíamos. Mas assim que acendesse as luzes principais, a gente pode olhar em todos os detalhes, todos os cantos. Se tiver alguma mínima sujeira ou alguma coisa desarrumada, nós vamos perceber. E as luzes da moralidade do ser humano estão se acendendo. Por isso que hoje nós nos horrorizamos se alguém estiver maltratando um animal. Por isso que nós nos horrorizamos e denunciamos, os crimes contra a mulher. Porque vou falar aqui, há 30 anos atrás, um caso que aconteceu comigo, um vizinho começou a brigar com a esposa, vizinho da minha casa, isso deve ter um pouco mais, uns 40 anos. E nós ligamos para a polícia, e essa mulher pedindo socorro, liguei para a polícia, a pessoa falou assim, mas eles estão dentro de casa ou está brigando na rua? Não, está dentro de casa. Não, então nós não podemos fazer nada. Hoje estão criando como crime hediondo. Então o mundo piorou ou melhorou? Então nós temos que fazer uma análise mais acurada do que realmente está acontecendo. As luzes morais nossas estão nos denotando aquilo que realmente tem que ser mudado na sociedade. Estão mostrando para a gente. Porque tudo que está acontecendo hoje e que nos choca, sempre aconteceu. Vocês acham que pedofilia é um crime agora, atual, da atualidade? Ou pedofilia hoje é uma coisa hedionda para nós? Entende a diferença? E outra coisa, o que acontecia do outro lado do mundo há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, demorava um mês, 2 semanas para a gente ficar sabendo. Hoje é instantâneo. Então nós vivemos numa sociedade online.
que mostra tudo que está acontecendo instantaneamente. Então a gente tem essa falsa impressão que as coisas pioraram. Mas na verdade elas estão muito melhores. O problema são esses dois. Nós muitas vezes acreditamos nesse peixe que estão tentando vender para a gente, de que o mundo está pior, porque se você se deprime, se você acha que tudo está ruim, você começa a comprar promessas falsas. E o segundo é entender que o que hoje a gente vê como coisa ruim sempre existiu, mas hoje nós já não aceitamos mais, nós não queremos mais, né? Exemplo da violência contra a mulher, exemplo da pedofilia, exemplo de um monte de outras coisas. Então eu acho que a doutrina espírita dá base para a gente repensar essa questão se as coisas estão realmente piores ou melhores. No meu ponto de vista, as coisas estão muito melhores. É que a gente ainda não entendeu que o que hoje a gente vê e nos choca, a gente há 10 anos atrás não dava a mínima atenção, achava como normal. Ah, mas isso é normal. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? A própria polícia falou isso. Olha só, gente. Não, lá dentro nós não podemos fazer nada. Moço, mas tá batendo na mulher aqui, a mulher tá pedindo socorro. Não, mas enquanto ela não sai lá na rua, nós não podemos fazer nada. Então o mundo piorou ou melhorou? Sobre o suicida, quanto tempo eles podem ter o perdão? Quanto tempo eles podem ter o perdão? Aqui dá para a gente perceber e tentar entender melhor, porque às vezes a gente acha que uma situação como essa é Deus é que não vai perdoar a pessoa, né? Conforme muitas religiões assim colocam, né, que a pessoa que busca o caminho do suicídio no caso, ela está condenada para o fogo eterno, como se diz, né, André? Nós temos um entendimento muito profundo sobre o que Jesus nos traz na parábola do filho pródigo, assim titulada por nós, mas Jesus assim a colocou como a parábola dos dois filhos. Porque em momento algum ele só trata o filho pródigo, né, que é o filho mais novo narrado por Jesus, que assim ele faz suas escolhas e vai para terras longínquas, né, viver sua vida dissolutamente, ou seja, de qualquer maneira, né, vivendo assim de um jeito que, como se diz, a gente fala assim, do jeito que der na teia, né, do jeito que eu quiser, eu tenho liberdade de escolha, eu faço o que eu quiser. Nós sempre agimos assim. Então, nessa questão do perdão, a gente acha que Deus está nos punindo, né? Ou que Deus vai nos punir porque nós fizemos escolhas equivocadas. Mas não é isso que deixa bem claro para nós essa parábola quando Jesus assim a narra. Porque o filho foi fazendo suas escolhas e quando ele cai em si, que é o momento do despertar da consciência, que Jesus assim nos convida a todos, que a proposta do Evangelho de Jesus é clara nisso, todos nós em algum momento precisamos cair em si. O que é isso? Despertar a nossa consciência, começar a refletir sobre aquilo que nós temos feito até então na nossa caminhada evolutiva. Santo Agostinho, na pergunta 919, Kardec assim pergunta: qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O que vem a ser esse mal? Né? Nós falamos anteriormente sobre a mágoa, sobre o ódio, sobre a raiva. Esse é o mal que ainda mora dentro de nós. Resistir a esse arrastamento, ou seja, a se deixar levar por esses sentimentos. Resistir a essas perturbações que ainda carregamos. Então, nesse contexto da questão do suicídio aqui, por exemplo, em momento algum, Deus vai punir qualquer um de nós.
Ele nos deu a liberdade de escolha. Só que na liberdade de escolha existe a lei de responsabilidade. Ele criou leis. A lei maior é a lei de amor. Então ele nos criou para viver. Nós, por algum momento da nossa existência, em algum momento, nós vamos fazendo escolhas equivocadas que nos levam a certas situações e ali a gente se revolta. Pode ser numa situação por ter perdido um ente querido, pode ter sido por uma questão de uma separação conjugal, a perda de um trabalho, né? Tantas outras questões. E aí a pessoa acha que é Deus que está punindo ela por isso, ou que está culpando ela, que Deus não perdoa ela. E aí ela entra em várias situações até buscar o autoextermínio da sua vida, achando que este é o único caminho para resolver seus problemas, que esta é a solução dos seus problemas. Mas conforme é nos trazido por Jesus, conforme a doutrina nos esclarece, momento algum esse é o caminho ideal, porque nós não matamos o nosso ser espiritual, ou seja, nós não nos matamos. Nós podemos aniquilar o corpo físico, mas o espírito não morre. Então, nesse contexto, isso vai depender, esse perdão não é de Deus, não é do familiar, é da pessoa em si. É daquele mesmo que buscou esse caminho, entrar nesse cair em si, refletir sobre sua ação, o que levou ele a isso, passar por toda a turbulência que, conforme Kardec vai nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse momento desta perturbação que nos acomete, o momento da morte. Aquela pessoa que não acredita na vida futura, né, na vida após a morte física, ela já está ali não aceitando esse processo. Aí a pessoa que está nesse caminho, ela acha que cometendo esse ato, ela se liberta de toda a sua dor, de todos os seus problemas. E aí ela vai se ver viva numa condição ainda que ela percebe que não conseguiu aniquilar com o que ela queria. E aí ela precisa passar por esse processo do auto-perdão, de entender que ela pode cair em si, que é isso, acordar para a vida, acordar para a realidade com ela se encontra e fazer conforme Jesus narra na parábola. Pai, errei, equivoquei, fiz uma escolha que não estava certa. E agora? Me dá trabalho, o que é isso? Me dá uma nova oportunidade? Me dê chance para eu voltar aí, reencarnar de novo e refazer a minha caminhada, reconstruir meu caminho. Então nós precisamos entender a vida num contexto maior, porque nós estamos aqui como uma oportunidade onde nós estamos aprendendo com os erros e com os acertos. Isso vai nos fazer progredir. Isso vai fazer com que a gente evolua e cresça e realmente alcance o objetivo da vida, que é a nossa transformação interior, que é o nosso aperfeiçoamento, que é de fato a nossa evolução. E nós vamos evoluir de que forma? Aprendendo com os erros e com os acertos. Nós falamos muito da questão da mágoa, da raiva, é aprender que nós realmente temos isso, ou seja, aceitar que ainda trazemos esses sentimentos em nós, que em algum momento eles manifestam mesmo, porque nós somos ainda imperfeitos, nós não atingimos a perfeição absoluta ou relativa, né, porque absoluta é só Deus, mas que nós estamos neste caminho. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Jesus nos traz na parábola sobre a casa edificada na areia e na rocha. Neste momento ele vem nos convidar a, assim, colocar as nossas bases profundas, né? Tem um poema maravilhoso de Mário Quintana. Ele diz assim: ao menos eu não estou parado, pois alicerce também é construção. E o alicerce é a base de tudo. E nós precisamos alicerçar melhor as nossas bases, ou seja, construir a nossa casa, edificar a nossa casa na rocha, onde Jesus fala, buscando com isso o quê? Conhecer melhor as coisas, compreender a verdade conforme Jesus coloca, porque ela nos libertará. Libertará de que forma? Nos esclarecendo, nos fazendo entender melhor as coisas. E aí a gente vai entendendo nisso que também a pessoa que causou isso para ela não está condenada. Ela também vai ter que voltar para o caminho da casa, conforme narrada por Jesus na parábola. O que é isso? Refazer seu caminho, refazer sua vida, entender
depende unicamente dela. Ninguém vai fazer por nós. Todos terão que seguir seu caminho. Levantar-me-ei e irei ter convosco. Ou seja, todos nós teremos que fazer esse processo de levantar, de resolver nossos equívocos conosco mesmo e seguir adiante. O Pai está lá sempre pronto a nos receber de braços abertos, a nos colocar anel nos dedos, a nos dar roupas novas, representando o quê? Todas as oportunidades que temos quando aqui chegamos e reencarnamos para o nosso processo evolutivo. Então, tudo isso que Jesus coloca na parábola representa o lar que nós temos, a família que nós temos, o trabalho que nós temos, as oportunidades que temos de ir desenvolvendo os nossos potenciais, o nosso compromisso evolutivo, ou seja, fazer o bem conforme Jesus assim nos coloca, para que a gente possa ir levando a nossa caminhada de forma serena, de forma suave, de forma leve, conforme o próprio Jesus nos traz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28 a 30, quando ele nos convida a ir até ele, para lá encontrarmos o alívio e assim, com o nosso esforço, com o nosso bom ânimo, com o nosso empenho, com a nossa dedicação, encontrar o descanso para a nossa alma, porque Jesus diz que ele já é humilde. Nós precisamos desenvolver essa humildade indo, seguindo seus exemplos. Eurides, antes de passar para a resposta aqui à pergunta, tem um aqui que se encaixa, né? Só para completar em tudo que você disse aqui, falou assim: boa noite. Se o alcoolismo é uma doença, como pode o alcoólatra ser considerado suicida, né? Então aí eu acho que você de alguma forma já até esclareceu, né? Você quer falar sobre isso? Então, a gente, quando a doutrina espírita nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que todas as doenças que nós trazemos, e o alcoolismo é realmente uma doença genética, né? Aí a gente vai lembrar o que nos ensina a doutrina espírita, que essas doenças não são frutos do acaso. Assim como falou lá da mágoa, que quando a gente fala que você cultiva aquela mágoa, você está depositando aquilo no seu perispírito. Às vezes a pessoa viveu uma vida inteira com aquela mágoa, com aquela angústia, mas ela está deteriorando alguma parte do seu perispírito e às vezes ela vai adoecer, ela vai desencarnar sem ter nada. Mas ela causou alguma consequência no seu perispírito que vai refletir na próxima vida. Quantas pessoas às vezes falam assim: ah, a pessoa fumou a vida inteira, morreu com 90 anos, não tinha nada. Então, fumar não causa câncer, mas ele deteriorou o seu perispírito. A hora que ele reencarnar, como é que você vê aquelas crianças recém-nascidas com problemas graves de pneumonia? Será por quê? Tuberculose. É as consequências disso aí. Então, quer dizer, no alcoolismo é a mesma coisa. A pessoa veio alcoólatra não foi fruto do acaso, é a consequência do que ele causou numa existência anterior, para vir nessa vida e conseguir superar. Então, não é pela doença. Então, quer dizer, a doença que ele traz em si não é um fruto de um acaso. Ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, inocente na jogada. Deus não presenteou ele com esse presentinho ruim, esse presente de grego. Então, ele é responsável, sim, nós somos responsáveis pelas nossas doenças congênitas, pelas todas as nossas doenças. Então, o suicida, o alcoólatra, se num momento de embriaguez extrema ele comete um ato desse, ele cometeu, não foi de uma forma impensada. Não foi porque uma doença ruim o acometeu e que tirou dele a capacidade de julgamento. Acho que você quer fazer mais
É realmente nesse contexto que o André coloca, porque, vejam bem, na verdade, só me presta a pergunta de novo, por favor, André. Na verdade, quando a gente pensa que a gente tem que lembrar que existe o espírito imortal, né? Quem é a pessoa por trás dessa questão toda? Só a pergunta de novo. Porque fala que se o alcoolismo é uma doença, né? Como pode o alcoólatra ser suicida? Primeiro que a pessoa que está é igualzinho nós falamos aqui da parábola do filho pródigo. Ele está fazendo a escolha, ninguém está obrigando ele a usar isso, né? A fazer o uso da bebida alcoólica. Ele faz a escolha por ele só. Ele vai buscando esse caminho. Foi assim, vivenciando isso uma existência inteira. Vai chegar o momento, igual o André colocou, que vai haver o desencarne. Todos nós vamos desencarnar, vamos retornar ao mundo espiritual. E numa próxima existência, ele volta com uma fragilidade no corpo físico devido àquilo que ele causou no corpo espiritual. Pode acontecer já nessa existência, né, conforme Kardec coloca as aflições atuais e as anteriores, porque eu posso estar causando um procedimento de causar uma doença em mim já nessa existência, ou pode acontecer a manifestação dessa doença devido ao ato causado anterior. Então, a questão do alcoolismo, por exemplo, a pessoa já traz uma predisposição, ou seja, em outra existência ela já traz isso com ela, ela vem para sanar isso. Ou seja, Jesus fala assim que o amor cobre uma multidão de pecados. O que é pecados no entendimento de Jesus, que Jesus nos traz? Erros, equívocos. Então a pessoa vem para buscar desenvolver a harmonia, desenvolver o bem, desenvolver o amor. Mas ela ainda está apegada a essas questões e ela não consegue se libertar disso. E aí ela vai e acomete, continua procedendo errado, fazendo uso disso, né? E aí vem a acontecer um ato suicida. O que é isso? Porque há as questões, por mais que a gente pense que não, dois níveis de suicídio: o inconsciente e o consciente. O consciente é o ato pensado. Vamos colocar assim: a pessoa pega uma arma e atira contra a sua própria cabeça. O inconsciente é aquilo que ela vai fazendo ao longo do tempo sem achar que aquilo é um mal para ela. O caso da bebida alcoólica, o caso do fumo. Ela vai utilizando isso ao longo do tempo. Só que isso vai criando manchas no nosso campo espiritual, no nosso corpo espiritual. E essas manchas criadas no corpo espiritual, depois elas precisam ser limpas. E será numa nova existência. Pode ser em uma ou duas ou mais. Depende da condição de cada um. Então, para a gente entender, na questão espiritual, vou entrar um pouquinho aqui, porque a questão da saúde ela vai manifestar em nível espiritual, ou seja, o uso inadequado do fumo, da bebida, primeiro vai lá no espírito, começa a causar o desequilíbrio mental no espírito, né? Até intercalando aqui, André, tem uma outra pergunta que veio justamente falar sobre isso, que a pessoa faz o uso da bebida e como entender esses processos, né? E aí no nível espiritual a causa isso. Às vezes uma pessoa bebe e não tem transtorno nenhum, não agride, não fica violenta, mas outra já bebe e fica totalmente perturbada. Então isso já trazia uma certa situação no nível mental dela. Outra questão vai falar sobre o fluídico, que é o que o André colocou no nível que está no corpo espiritual, que é o perispírito. E a outra somatizando no corpo físico, que é quando a pessoa começa a ter os problemas renais, começa a ter os problemas pulmonares, começa a ter os problemas físicos, manifestando a ação que ela teve anteriormente. Então, nesse sentido, o processo suicídio inconsciente é ato assim impensado consigo mesmo, ou que acha que isso não vai causar nada. Pode não causar agora, mas vai causar em algum momento. Em algum momento isso vai surgir na nossa caminhada. Toda a ação impensada que a gente faz, ela nos tem consequências. E aí a gente entra na questão da lei de causa e efeito que Jesus coloca. O que você faz, você está criando isso para você.
né? Então a lei de causa e efeito vai nos fazer entender a providência divina. Deus sempre nos oferece todos os recursos necessários para o nosso aprendizado. A parábola do filho pródigo é bem claro isso. Vamos pensar assim que o filho pródigo ele estava vivendo a sua vida afastado dissolutamente no mundo do crime, no mundo das drogas, no álcool, né? E aí ele chegou ao ápice do quando ele da derrocada final dele, que é o cair no fundo do poço, vamos pensar assim, da vida dele, ele desencarnou nessa condição. Volta para o mundo espiritual, passa em revista lá todos os atos que ele cometeu. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos vai falar assim, se a gente o que é a questão do bem, né? No sentido assim, que fala que o bem é quando a gente pode estar fazendo mal quando a gente não está fazendo bem, né? Então, nesse sentido, vai nos remeter a isso, por quê? Porque ele foi vivendo sua vida de qualquer maneira, construindo situações para si, e aí ele desencarna, como acontece com muitos. André Luiz, no livro Nosso Lar, narra isso. Ele foi dado como suicida inconsciente, devido à bebida. Corroeu por dentro, né? O fígado, o campo espiritual dele estava todo, vamos dizer assim, entre aspas, comido. Então, nisso vai mostrar realmente que a pessoa precisa despertar e começar a pensar isso agora. Ela pode mudar todo esse panorama, buscando uma vida mais sensata, mais correta. Pode não ter nada de câncer, doença nenhuma nessa vida agora, mas é da lei. Um dia nós vamos ter que voltar e corrigir esses equívocos. E da mesma forma, nós estamos falando aqui de doença, o relacionamento com as pessoas também. Porque se eu agir mal com o outro, hoje, é da vida que amanhã eu tenho que estar com ele para aprender a desenvolver o bem com ele, para desenvolver o amor com ele, para desenvolver a harmonia com ele. É o que está acontecendo no nosso seio familiar, né? No nosso meio. Por que nós estamos com aquela pessoa e qual o motivo de tudo isso, né, André? São essas questões. Se a gente for aprofundar aqui, vira palestra. Verdade. E é por isso que dentro da casa espírita a gente escuta tanto falar em estudo. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e essa vos libertará. Que verdade é essa? Que liberdade é essa que Jesus propôs? Então a gente sempre convida ao estudo do Evangelho, ao estudo do que as propostas que a doutrina espírita tem para a gente, no sentido dessa autolibertação, que aí, a partir da compreensão de quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, a gente fica mais fácil compreender o que é a vida e a gente consegue passar pelos percalços e as dificuldades da vida de uma forma um pouco mais suave. É o que Jesus falou: meu jugo é suave, né? Eu não sei quanto tempo que é essa parte. Tá. Porque tem uma pergunta aqui que, embora, né, ela faz parte até do tema da palestra da noite, a gente até adianta um pouco, mas a pessoa falou assim: ó, oi, tenho depressão. Vi em alguns livros que sinto as maiores dores que uma alma pode sentir. O que causa a angústia? É a solidão? Qual a natureza disso? É de natureza própria? E qual é a melhor forma de tratar isso? Já virou, aí vira palestra mesmo, né? É o que a gente vai estar tratando um pouquinho essa noite. Olha, tá entendendo a questão que nós falamos aqui da questão do autoconhecimento? O que causa angústia? É a solidão? Será que é ser a pessoa depressiva? A única causa é a solidão? Se fosse assim, todas as pessoas solitárias seriam depressivas, o que não é verdade, né? Qual que é a natureza? A natureza é o espírito. Somos nós. Entender que nós somos os responsáveis, os artífices da nossa
felicidade nesse mundo, entendendo isso, e é isso que é a proposta de Jesus para todos nós, mostrar para nós que nós estamos nesse mundo para sermos felizes, entender isso e saber como alcançar isso, né? Aí a gente vai poder achar o que é lá a última forma, qual a melhor forma de tratar. Então é de natureza própria, a pessoa falou é de natureza própria. É. Agora é importante a pessoa entender que tristeza não é significado de depressão, não é a mesma coisa que depressão. Mas a tristeza não tratada, a tristeza não compreendida, ela pode levar à depressão. Não entender o sentido da vida num ponto de vista mais abrangente da vida espiritual, de que somos espíritos e estamos vivendo uma experiência material, e se a gente não lançar o olhar desse ponto de vista, então a gente vai voltar lá naquela primeira pergunta, a gente vai começar a achar que a nossa vida é muito ruim, que o mundo está muito ruim, né? O pessoal fala que esse mundo está perdido, né? Agora não tem jeito mais não. Mas isso é justamente por não compreendermos realmente não compreendemos esse sentido mais amplo do que seja a vida e do que somos nós, que somos esse espírito imortal. Porque a gente começa a olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor do que a sua. Você começa a olhar no Instagram, você começa a olhar no Facebook, todo mundo rindo, todo mundo alegre, todo mundo comemorando, e só você que está triste. Será que é verdade? Porque nem todo mundo que está dando gargalhada está feliz. E nem todo mundo que está triste está depressivo. A tristeza é um quadro normal da vida, porque tem até uma música que eu acho que é do Barão Vermelho, que fala assim: rir de tudo é desespero. Mas quem ri de tudo é desespero. Então a gente tem que começar a serenar os nossos corações. Agora, tratamento, existem vários graus de depressão. Às vezes a gente vai se entrando tão dentro da gente pela tristeza, a pessoa vai se fechando, que é necessário. É necessário a pessoa buscar ajuda profissional, psiquiatra, um psicólogo. E a religião, ela vai trazer essa essência. Então, você unindo todos os recursos, e aí é importante você saber e entender que psiquiatra nenhum, remédio nenhum vai te tirar da depressão. Mas é preciso, às vezes, a ajuda do psiquiatra e do psicólogo. Mas se você não mover, se você não entender que o processo é de dentro para fora, que é você que tem que mudar, aí você pode tomar um antidepressivo, ele vai fazer efeito durante algum tempo, mas se você não mudar, não tem antidepressivo no mundo que vai te curar. Sabe quem cura a gente? Sabe, gente, ou não? Jesus já falou: vai que a tua fé te curou. É a gente mesmo, isso mesmo. É a tua fé. Então você tem que ter fé, às vezes, num tratamento psiquiátrico, porque você precisa tanto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Os neurotransmissores responsáveis por fazer as transmissões aqui neuronais, né, dentro do nosso cérebro, eles estão tão baixos, você precisa da ajuda de um medicamento. Mas se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. Eu conheço pessoas que falam assim: eu estou há 30 anos dentro da doutrina espírita, eu estou há 50 anos dentro da doutrina espírita e nada mudou na minha vida. Mas não vai mudar mesmo, não. Se a pessoa não mudar, nada muda. Não são as coisas que mudam, somos nós. Somos nós que mudamos o nosso modo de viver. E aí a gente vai estar falando, né? A gente vai estar um pouquinho aprofundando sobre isso aí na palestra, tá bom? Muito bem, André. Perceberam que os temas, as perguntas hoje foi muito voltadas à questão de entender um contexto maior sobre a vida, né? Sobre esses mecanismos que nos levam aos estados doentios que muitas das situações foram nós mesmos que causamos, né? Nós vamos hoje esse trabalho, a palestra daqui a pouco com o André, justamente abordando essa questão, onde durante o mês de setembro, essa campanha do Setembro Amarelo, né? Essa proposta de valorização da vida. Nós vamos ter no final de semana um seminário, daqui a pouco nós vamos falar a respeito, mas voltando aqui um pouquinho sobre a questão do alcoolismo, né? Só para a gente entender um dos distúrbios que nós ainda nos cometemos, nós falamos aqui da questão da forma como se manifesta a doença. Olha só para vocês entenderem, né? O André tinha falado do perispírito. O perispírito, ele é semimaterial, constituindo-se no corpo fluídico modelador do próprio corpo físico. Então vamos pensar na nossa forma física aqui. Existe um corpo espiritual que dá forma a ele, certo? Que é o corpo fluídico modelador do próprio corpo físico. Como é no corpo fluídico que os órgãos são modelados, ou seja, os nossos órgãos mesmo, coração, fígado, pâncreas, rins, pulmões, ele foi criado primeiro por Deus nesse campo espiritual. Depois se criou o corpo físico, né? Então olha só, qualquer deficiência nele, no corpo espiritual, manifesta no corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que em sua última existência se submeteu ao vício do alcoolismo e terminou desencarnando de uma cirrose hepática em razão desse ato de desamor por si mesma, somando a intoxicação causada pelo álcool, acontecerão danos não apenas no fígado existente no corpo físico, mas também no seu correspondente perispírito, que pela sua natureza semimaterial é ainda mais sensível do que o corpo físico. Ou seja, se você toma algo que te dá mal-estar no corpo físico, isso também acomete no corpo espiritual, que é o perispírito. Após a morte do corpo físico, como nós falamos, só morre o corpo físico, a doença continuará no corpo fluídico, ou seja, no perispírito, pois a morte não transforma a vida de ninguém. Levamos no nosso corpo fluídico perispiritual todas as lesões que geramos nele. Então nós vamos desencarnar, é o que é o correto, o corpo físico morre, mas o corpo espiritual, juntamente com o ser espiritual, que nós, espírito, alma, prossegue. Em uma próxima existência, como o corpo fluídico está danificado, não será possível a formação de um fígado normal no novo corpo físico, que trará todo um estado de fragilidade que poderá ou não resultar em doenças hepáticas graves, dependendo do livre-arbítrio do indivíduo. Ele traz essa manifestação, vamos colocar assim, essa mancha no campo espiritual devido aos atos de outra existência. Mas se chega aqui, ele leva uma vida sem buscar o caminho da bebida alcoólica, ele não vai precisar passar por essas doenças. Mas se ele entra nelas de novo, conforme foi falado aqui a pergunta, né, se o alcoolismo é uma doença, pode ser o alcoólatra um suicida? Porque ele continuou causando equívocos com ele. Porque ele continuou levando uma vida buscando aquilo que em outra existência ele tinha
prejudicado o seu próprio corpo espiritual. Então, qualquer tratamento que tratar apenas o corpo físico, o André falou isso aqui, resulta em ato superficial. O exemplo da medicação que ele coloca, pois estará buscando curar os efeitos e não a causa do problema. Por isso nós entendemos que existe uma causa. O efeito que está causando agora no corpo tem uma causa. Se você está tendo problemas no rim devido à bebida, então você tem que parar com a bebida. Você tem que largar do cigarro. Se você está tendo raiva, ódio, você tem que entender o que está te causando isso. Você tem que perceber o que te leva a isso. Qual o sentimento que está te provocando isso. E aí nós vamos compreendendo a saúde e doença nesse processo. O André vai falar aqui da depressão, o que leva a pessoa a esse caminho, o que coloca ela nessa situação. Então é importante a gente refletir sobre isso. Nosso tempo já terminou, justamente passamos 2 minutos, né? Então nós encerramos aqui o Perguntas e Respostas. Daqui a pouquinho o André de Paula com a palestra sobre a depressão, né? Para a gente entender um pouco mais sobre isso. Ok? Boa noite a todos, até daqui a pouco então. Uma boa noite a todos.